Então vamos lá, vamos com esse tempo bastante curtinho, né, tentar trazer para vocês alguns aspectos relevantes para o uso do laser. Lembrando que quando você está diante de uma pessoa que tem lesão, a gente precisa pensar que é uma pessoa que tem uma lesão. E como pessoa, ela pode ter uma série de problemas para serem resolvidos conjuntamente, mas pensando ali nas lesões, elas têm dois destinos, sejam aguda ou crônica, podendo ser de origem cirúrgica ou não cirúrgica. Isso é uma maneira bem simplificada de vocês colocarem todos os tipos de feridas num pacote, seja ela acontecida de uma forma intencional ou não intencional, elas terão uma trajetória aguda ou crônica. Em todas essas possibilidades, com raras exceções, vocês vão estar podendo utilizar a luz para fazer esse tratamento. Vocês também poderão utilizar esse tratamento em todas as fases de processo de reparação, né, cada uma com um tipo de benefício diferente, mas de um modo muito especial. Nas fases inflamatória e proliferativa, são momentos onde essa luz ela terá grande contribuição para estar oferecendo à pessoa, né, que está recebendo esse tratamento. Então, em qualquer fase, como eu disse, vocês podem estar adotando, e nessas fases aqui em especial, mesmo na presença da lesão com necrose, ainda assim é possível a gente fazer um manejo para estar utilizando a luz ao redor da lesão ou dentro da lesão, e na presença de necrose a gente opta por uma intervenção um pouquinho diferente, que se chama terapia fotodinâmica. Então, eu quero trazer para vocês aqui, que eu vou dar ênfase para vocês num aspecto do laser, que é a terapia fotodinâmica, porque eu acho que ela é muito essencial no trabalho. Até porque não dá tempo de falar tudo, ao invés de eu resumir demais, eu resolvi pegar uma intervenção daquilo que a gente pode fazer. Então, a primeira coisa que vocês precisam pensar, ao estar tratando uma pessoa com lesão, é olhar para a lesão e pensar assim, o que é que essas lesões têm em comum? O que tem em comum nas lesões cutâneas? Independente da causa, ou seja, qual é a origem que levou a essa lesão? É a carga microbiana. E a carga microbiana é o grande problema que nós temos para retardar o processo de cura das pessoas que estão com lesão. Então, tenham sempre isso em mente, que é preciso ajustar esse leito, essa carga microbiana, para que o paciente a pessoa possa ter condições de usar os seus próprios recursos para poder fazer a cicatrização. A cicatrização sempre será sistêmica. Tudo que você for colocar do lado de fora será com o objetivo de melhorar o leito, ajudar essa situação e potencializar o paciente a usar o seu próprio recurso. Não há nada externo que venha de fato fazer a cicatrização. Tudo é para apoiar o corpo, para que o corpo possa usar o seu recurso para fazer a cicatrização. Então, qual seria o seu processo de cuidado nesse contexto? Manejo, sim, da carga microbiana. Para quê? Para retardar esse fator que compromete a autocura. A cura é da pessoa, nós não curamos as pessoas. É ele que se cura e nós somos agentes de ajuda externa para poder colaborar com esse corpo que está ferido, para haver a sua recuperação e ele poder se curar. Então, nós temos, ao utilizar a luz, seja LED, seja laser, que são duas modalidades de luz, que tem uma pequena diferença entre elas, mas o ponto em comum delas é produzir a cromaticidade, é ser monocromático, e esse é o ponto principal que faz com que a luz possa interagir com os tecidos biológicos. O restante das situações que são diferentes é por conta de como a luz vai chegar nesse tecido. Então, se você usa um LED ou usa um laser no comprimento de onda adequado, você vai poder fazer 3 intervenções distintas. A fotobiomodulação, que é o nome vigente que se dá para poder caber todos os tipos de luz e não apenas o laser. A gente evita falar a laser terapia, embora ela seja conhecida, porque quando eu estou falando de laser terapia, eu estou falando da terapia com o uso do laser. Quando você fala em fotobiomodulação, você está falando de uma terapia que pode inserir-se nela diferentes modalidades de luz, como por exemplo o LED. Aí nós temos o TFD, que é a terapia fotodinâmica. Eu acabei repetindo o ILIB aqui, mas na verdade a gente pode chamar hoje modernamente de terapia de luz transcutânea,
porque esse é um efeito sistêmico, onde a luz ela vai entrar transcutaneamente. Então, eu optei por falar da terapia fotodinâmica para vocês. Mas aqui eu vou deixar uma pequena síntese, onde vocês podem usar dois tipos de energia diferente, uma luz de comprimento de onda naquilo que a gente poderia considerar vermelho, uma luz que a gente não é bem uma luz, é o infravermelho, mas a gente acaba chamando de luz, que ela é invisível, mas com elas nós podemos fazer todas essas três possibilidades de tratamento. A terapia fotodinâmica tem sempre como objetivo o manejo da microbiota. A fotobiomodulação é para manejo de dor, edema, inflamação, para potencializar a cicatrização. E o ILIB, que é o uso da luz transcutaneamente para ter efeito sistêmico, ele também vai ajudar de um modo sistêmico a melhorar todo o corpo da pessoa, mas também trabalhar com dor, inflamação, edema, e é um grande antioxidante também. A mesma coisa com o infravermelho, se nós estamos com uma luz no comprimento do infravermelho, a gente também pode fazer a terapia fotodinâmica, mas existe um corante específico e eu vou definir isso aqui depois para vocês. Também é possível fazer a fotobiomodulação e o ILIB. E o infravermelho, ele tem uma grande diferença entre a luz vermelha, é por conta do comprimento de ondas, ele vai um pouco mais profundo, por isso que ele é interessante no tratamento de dor, porque ele funciona muito bem para tratamento de dor, e também para tratamento de tecidos mais profundos, para fazer os mesmos tratamentos de manejo de inflamação, dor, cicatrização, enfim. Então, com essas duas comprimentos de onda nas mãos, vocês podem fazer muitas coisas para melhorar. Há aparelhos que vocês têm a possibilidade de conseguir fazer isso aqui simultaneamente. Se você não tem, você faz um, depois faz o outro. Quando você precisa, lança a mão das duas luzes. E o que vai definir se eu vou usar as duas luzes? Depende do que você vai fazer, depende do que você vai tratar. Então, quando você tem muita dor envolvida, talvez a pessoa vai se beneficiar muito bem se você tiver usando um pouco de infravermelho, mas pode associar também com o vermelho e potencializar, inclusive, esse tratamento. Na fotobiomodulação, então, nós podemos verificar que essas luzes, seja LED ou LED, por eles terem o mesmo comprimento de onda, o paciente, o efeito sobre o corpo será uma ação anti-inflamatória, uma ação analgésica, ele vai retirar o edema e ele vai estimular tecidos, fazendo trofismo dos tecidos, a partir, obviamente, de tudo aquilo que existe. O laser não cria nada, ele pega aquilo que existe para poder ajudar ao estímulo. Então, se tem ali um epitélio para crescer, ele vai ajudar a crescer, se tem uma granulação para fazer, ele vai ajudar a fazer, e assim sucessivamente. Ele é apenas um agente de ajuda para acordar o corpo, aquele corpo que muitas vezes está indolente, dormente, com dificuldade de reagir diante das dificuldades. Então, os efeitos da luz, ele tem um efeito imunomodulador, ele tem um efeito circulatório, ele tem um efeito anti-inflamatório. Ele reduz a inflamação, porque ele atua em determinadas enzimas fazendo a inibição. Então, quando nós estamos falando de fotobiomodulação, nós estamos falando de dois fenômenos importantes. Um fenômeno de inibir dor, inflamação, por exemplo, e um fenômeno de estimular, ou seja, fazer trofismo, potencializar todos os tecidos, melhorar o estado circulatório. Então, tudo aquilo que vai produzir estímulo, a gente chama de estimulatório. Tudo aquilo que vai produzir inibição, a gente chama de inibitório. Por isso que o termo fotobiomodulação, ele cabe, porque modulando o próprio organismo, ele vai entender quando é que ele precisa inibir e quando é que ele vai precisar estimular. Existe a sabedoria do corpo, além do efeito imunomodulador que o laser tem. Muito bem, feito essa pequena introdução para vocês, eu quero falar realmente sobre a terapia fotodinâmica e explicar para vocês quais as razões. Aqui algumas razões que eu estou colocando para vocês. Ela é uma terapia natural. Ela é uma terapia que vai ajudar a equilibrar o estado microbiano de qualquer tipo de lesão, sem exceção. Ela tem um custo baixíssimo e, pensando isso no SUS, é extremamente importante, muitas vezes porque os recursos são limitados, não porque não existam. Existe uma alta efetividade da utilização da terapia fotodinâmica. Ela não tem efeitos adversos ao você fazer corretamente. Ela não tem desconforto se você também utilizar adequadamente. Ela pode ser repetida todas as vezes que se fizerem necessária.
até a cura dessa lesão. Ela não tem interferência com outras tecnologias. Então, você tem aqui um excelente recurso para ajudar o corpo a melhorar. Então, já vou dizer para vocês como faz, porque caso que não dê tempo para eu falar tudo que eu tenho, você já vai saber como você vai fazer. É simples, limpe a lesão com alguma substância de higiene, limpar bem a lesão, limpar bem a pele ao redor. A higiene da ferida é um consenso importante de que sem uma boa higiene não adianta você usar nada, que não vai ter um efeito muito satisfatório. Você vai secar essa pele, você vai secar essa lesão internamente para você poder agora aplicar o fotossensibilizador. O fotossensibilizador, ele tem relação com o tipo de comprimento de onda que você está usando. Eu vou explicar isso mais para frente. E a gente não precisa de altas doses para poder ter efeito. Então, essa dose pode ser baixa. Falando em influência ou exposição radiante, a gente usa uma dose pequena, 18 joules por centímetro quadrado. Isso não é energia, é fluência. Isso é dosimetria, precisa ser muito bem entendido para não fazer uso inadequado da luz em cima dessa substância, porque isso pode causar, inclusive, desconforto para a pessoa. Quando terminar de aplicar, você vai aplicar ponto por ponto, em técnica de contato, em toda essa área que você passou, vou mostrar fotos mais adiante. Você depois, se desejar, pode remover o excesso de azul que você vai estar passando, que é o azul de metileno. Se não, pode deixar, não tem problema algum, porque o próprio exudato da lesão, ele vai eliminando no curativo. Só não se assuste no outro dia, porque as gases certamente estarão muito azuis. Não há necessidade de você fazer a remoção, tire apenas se você desejar. Após isso, você vai aplicar a cobertura que está adequada para aquele momento que a ferida se encontra, e aí são N variáveis que precisam ser pensadas para poder decidir qual é o tipo de cobertura. Se nada tiver, vai ser uma gaze de proteção, e aí cobertura, a fixação e etc. Se você tiver curativos avançados, você vai pôr os curativos que cabem ao estado que a lesão está. O que é preciso para realizar uma terapia fotodinâmica? Uma luz, uma fonte de luz, seja ela coerente ou não. Então, portanto, você pode utilizar ou a luz LED ou a luz laser, ou mesmo a luz halógena. Aí você vai precisar de um fotossensibilizador que ele seja adequado ao comprimento da onda que você está utilizando. Mas, geralmente, as instituições, nem a gente, tem diferentes tipos de comprimento de onda. Você, às vezes, tem um comprimento de onda apenas, então você só vai precisar de um sensibilizador mais à frente. A pesquisa sobre terapia fotodinâmica e ferida crônica, se você for lá no PubMed, eu fiz isso daqui dia 3, então, assim sem fazer uma avaliação mais acurada, eu encontrei 86 resultados de uso com esses unitermos. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, mas já é alguma coisa existente. Mas essa revisão aqui é bastante interessante, porque ela fez uma revisão sistemática de 2005 a 2017, encontrou de 118 artigos e 17 que ela pôde fazer o aproveitamento para poder incluir dentro desse material de estudo. Incrivelmente, os resultados são muito interessantes e um dos fatores que vocês vão encontrar é a quantidade e a diversidade de substâncias utilizadas para poder fazer essa intervenção. Às vezes, dose assim, extremamente baixa, muitas vezes usada de modo injetado, ou às vezes um pouco mais alta, enfim. É um pouco complicado esse aspecto na questão do uso do laser por conta das diversidades de doses. A gente vai adotando e uma premissa importante é que sempre menos vai ser sempre mais, então eu sou do partido do que a gente pode utilizar doses muito baixas. Aqui, por exemplo, esse outro artigo interessante, que é um estudo piloto, ele usou uma fluência de 80, ele usa 4 vezes mais do que aquilo que eu, por exemplo, utilizo na minha prática já há muitos anos e com bons resultados. Eu acredito que essa dose ela pode começar a se tornar um pouco desagradável para o paciente, porque a depender
da porcentagem de reagente que você põe, ele vai absorver luz demais e começa a aquecer, começa a dar uma sensação muito desagradável, e é isso que não pode acontecer. Você pode fazer a terapia, e uma das regras dela é que o paciente não sinta nada. Às vezes ele fala assim, estou sentindo um calorzinho, então tá tudo bem. Mas se você põe muito alto, ele tem uma sensação muito desagradável, isso para lesão, ok? Para outras situações, a gente pode até usar doses mais altas, mas de qualquer forma, você pode ver aqui o resultado do trabalho, a área da lesão antes do PDT e depois do PDT. Ele tem assim um resultado bastante interessante. Aqui ela tem o grupo controle e o grupo com PDT. Observem que o grupo com PDT ele tem um resultado muito melhor do que aquele grupo que não foi utilizado nada. E com embora estatisticamente bem significativo, ok? Ambos com estatisticamente bem significativo, mas quando você vai trabalhar com o PDT, você vê o resultado muito melhor. Mas vamos lá, vamos falar o que é PDT direito, não é? Nós chamamos de terapia fotodinâmica antimicrobiana, então considere, porque a terapia fotodinâmica ela é feita para outras coisas também, ela é feita inclusive para tratamento de tumor, injetável, ela tem outras finalidades dentro da medicina, mas aqui no nosso contexto de tratamento de lesões, nós chamamos de terapia fotodinâmica antimicrobiana, certo? É essa ação que nós teremos como uma grande possibilidade de tratamento de prevenção. Você está me dizendo que eu posso utilizar para prevenir o crescimento dos micro-organismos? Sim, exatamente isso que eu estou dizendo. Não é só para tratamento. Então, nós vamos usar a luz, seja LED ou LED, e vamos usar um comprimento de onda adequado e um fotossensibilizador adequado ao comprimento de onda. Por um acaso essa é uma terapia nova? Não, não é nova. A terapia fotodinâmica em si, com o uso de luz no tratamento de doenças, ela é muito, muito antiga, ela tem mais de 100 anos de existência. Olha, já desde 1900 esse autor, o Okahabe, ele já começou a utilizar a terapia fotodinâmica, não do jeito que a gente utiliza hoje, porque não tinha laser naquele tempo. Mais adiante, em 1904, eles observaram que o efeito tóxico que havia sobre o micro-organismo, ele não era devido a causar aquecimento no lugar, mas exatamente porque havia uma absorção de luz, e essa absorção de luz fazia uma reação, e esse autor cunhou esse termo photodynamic reaction, que então por isso se chama terapia fotodinâmica. Por quê? Porque tem um dinamismo quando isso está acontecendo. Era uma terapia que se utilizou bastante, digamos assim, sim, muitos relatos, obviamente, mas depois da penicilina ela perdeu espaço para o antibiótico. Acontece que o antibiótico está perdendo seu espaço também, não é? E agora, devido à resistência deles, a terapia fotodinâmica, ela nasce como uma variedade, uma grande possibilidade para tratar uma variedade infinita de infecções localizadas. Ela mata tal qual um antibiótico, mas ela tem uma desvantagem que o antibiótico não tem. Ela cessa o efeito quando a luz é desligada. Então, a ação é dinâmica na hora que está acontecendo. Na hora que você está fazendo a luz, essa reação está acontecendo e vai matar os micro-organismos. É por isso que a gente precisa ir refazendo outras vezes depois. Porque os micro-organismos, eles voltam a crescer também, mas a gente vai baixando, 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 até uma quantidade onde o corpo já não sente o efeito da presença daqueles micro-organismos. Ele é capaz de cicatrizar lesões na presença dos micro-organismos, inclusive pode até ajudar de algum modo, mas o excesso de micro-organismo vai causar um dano muito grande, a gente sabe disso. A TFD ela teve um grande crescimento nas últimas décadas, tanto no entendimento da tecnologia, na tecnologia em si, como no entendimento de como ela funciona. Então, ela foi assim, crescendo. Na década de 70, utilizou-se muito para tratamento de tumores. Na década de 90, ela foi crescendo aí para tratamento de bactérias. E mais recentemente, para tratamento de fungos, mas a gente também pode utilizá-la para o tratamento de vírus, não importa o micro-organismo. O que ela vai fazer? Ela, no caso de tratamento de tumores, ela vai induzir uma reação para causar necrose, inviabilizando esse tumor, por exemplo, aquele tecido vivo. Mas ela desativa vírus, ela destrói bactérias e fungos. Então, no nosso meio, onde a gente trabalha com bactérias, fungos e vírus, ela é uma ótima alternativa, porque
fazendo essa reação, a gente vai conseguir ter esse dinamismo de ação sobre o micro-organismo. A maioria das bactérias não absorve luz visível, por isso que a gente precisa do agente para poder realizar essa ação dinâmica, absorvendo essa luz, ela faz uma absorção ótica para poder ter essa ação antimicrobiana. O que se sabe? Nenhuma célula, organismo ou vírus, ela vai resistir, tumores, bactérias, vírus são sensíveis, ela não é invasiva. No nosso caso, na verdade, quando você passa na superfície da lesão, ela não é invasiva. Quando vai tratar osteomielite, sim, se vai precisar cateterizar a pessoa, assim vai ser um procedimento um pouquinho mais invasivo. Mas o que a gente sabe é que ela evita amputações e ela também reduz a agressividade cirúrgica, se porventura for necessário fazer alguma amputação. Ela trata diabetes com osteomielite localizada em ossos, ela pode ser muito benéfica, você pode repetir, como eu disse, e ela também pode ser utilizada para tratamento de qualquer úlcera, para poder acelerar esse processo de cicatrização, por ela prevenir, ou seja, modular ali o nível de bactérias e combater a infecção, tanto da pele quanto dos ossos. Posso usar na pele ao redor? Pode usar na pele ao redor, quando essa pele ao redor tiver com infecções fúngicas ou outros tipos de infecção também. Isso daqui é um parâmetro para vocês, para poder comparar. Eu gosto dessa apresentação aqui, essa visualização, porque você tem aqui um antibiótico, ele vai trabalhar a bactéria, para tratar parasita você precisa de um tipo, vírus outros, fungos outros também. Então, para cada um desses problemas, teria a necessidade de um medicamento específico. Quando você vai trabalhar com terapia fotodinâmica, não, tanto faz bactéria, vírus, parasitas, etc., ela terá ação, então ela não tem preconceito, né? Vamos pensar assim, o PDT não tem preconceito, ele sai matando e ele tem uma janela terapêutica bastante significativa, por isso que eu sou apaixonada por ela, porque ela nos ajuda bastante. Pensando nos comprimentos de ondas, a gente tem comprimentos de ondas distintos e nós vamos utilizar, de um modo geral, os comprimentos visíveis, ou mesmo que não seja, mas precisa de reagentes mais adequados. Aqui, um tipo de reagente para utilizar com infravermelho, não tenho nenhuma experiência com esse tipo de substância, mas pode ser algo bem promissor, quem sabe merece uma investigação científica, uma vez que uma das justificativas desse estudo é que o comprimento de onda do infra, ele vai mais profundo, e quem sabe assim, ele não conseguiria matar um pouco mais profundo os micro-organismos. Como é que tudo isso acontece? Qual é o mecanismo de ação? É uma ação sinérgica, e ela acontece ao mesmo tempo. Existe a luz, não vamos pensar aqui no laser ou no LED, existe o corante, que é um fotossensibilizador, isso é um cromóforo externo, e aí existe o oxigênio molecular, que está ali no meio da lesão. Na hora que você aplica essa luz, existe uma reação. Essa é uma reação físico-química. Então, nesse sistema, vai requerer as três coisas juntas. Só a luz sozinha, só o corante sozinha, só o oxigênio sozinho, nesse caso, ele não vai ter o mesmo efeito. Portanto, no momento onde a luz é absorvida por esse corante, que é esse cromóforo externo, ela vai transferir essa absorção de energia e vai utilizar esse oxigênio molecular que está ali no meio da lesão, e por uma transferência, ela vai produzir um tipo de oxigênio que é um oxigênio reativo. Esse oxigênio é o que fará a lesão, aos micro-organismos, porque ele vai romper a parede dos micro-organismos e ela vai impedir, vai complicar a homeostase celular desses micro-organismos. Logo, eles vão morrer, certo? Então, o mecanismo é muito simples. Forma-se o quê? Um oxigênio reativo. É esse oxigênio reativo que fará com que esse micro-organismo morra. Então, assim, não há efeito porque houve aumento de temperatura. Não é isso que vai acontecer. Esquentou, queimou. Não é nada disso. Essa é uma ação físico-química. É uma reação onde vai acontecer essa interação luz, substrato, oxigênio ali no caso, e o corante para que haja essa reação letal. Ela é uma reação letal que acontece naquele momento onde você está aplicando. Apagou a luz, também acabou o efeito. Então, existem vários tipos de sensibilizadores, mas, de modo geral, a gente utiliza ou azul de metileno ou azul de toluidina. São duas boas opções para fazer essa intervenção.
Qual é a lei que embasa? Existem 3 princípios fotobiológicos que embasam. São leis. A primeira lei, ela diz: a luz usada deve ter o comprimento de adequado ao fotossensibilizador. Então, veja só, se eu estou usando luz vermelha, eu preciso de algo azul. Para quê? Para ter coerência aqui entre eles dois, certo? A segunda lei: cada molécula do fotossensibilizador envolvida na reação induzida pela luz, ela vai absorver um quanto de radiação eletromagnética, ou seja, a gente coloca ali uma determinada dose e essa absorção, ela vai ser feita, tem um limite de absorção, vamos pensar assim. E a terceira lei, o efeito fotoquímico, é uma função do produto da intensidade da luz e do tempo de exposição, ou seja, a dose de luz que se coloca. Alguns tipos de terapia colocam uma luz halógena, e às vezes fica alguns minutos por lá, fazendo a coisa bem devagarzinho. Outros tipos de terapia vão pontualmente, faça a sua aplicação, e esse tempo vai demorar baseado na potência que o seu aparelho tem. Se o seu aparelho acaba tendo uma potência um pouco maior, ou seja, uma irradiância maior, esse tempo vai se tornar um pouco menor, certo? Os efeitos da terapia fotodinâmica vai depender de efeitos biológicos, seletividade e retenção do fotossensibilizador, por isso que a gente precisa passar o azul naquela região onde nós vamos aplicar, a intensidade de energia que vai estar chegando naquela região, a eficiência dessa absorção, a transferência dessa energia excitada para poder fazer essa reação, para ele conseguir transferir essa energia para aquele substrato, que é o oxigênio que está ali presente, o efeito oxidante que ele tem na molécula, né? Então, lembrando que isso vai ter um efeito oxidante, formando um oxigênio superreativo, que vai causar a lesão, como eu expliquei anteriormente. Terapia em dermatoses. Tem aqui uma revisão sistemática que mostra que há concordância quanto à terapia como uma técnica muito promissora no tratamento de todas as micoses da pele, seja na pele, seja nas unhas e etc. Usando aqui azul de metileno, as energias, as doses de colocadas, elas são muito variadas nos artigos, mas tem resultado ao longo do tempo. Veja aqui a dose desse daqui comparada com a dose desse daqui, que usou 36, esse aqui já usou 100 para tratar micose. Isso aqui é tratamento de unha, por exemplo, com micose. Para uso nas lesões, a gente usa uma dose muito menor. Ok? Então, assim, nós temos alguns artigos que vão responder muito bem para tratamento em micoses. Você também pode estar utilizando para tratamento de cândidas em qualquer lugar, na mama, aqui um exemplo, né, de mulheres que estão amamentando, desenvolve cândida, cândida perineal, cândida vaginal, não importa onde você vai encontrar o micro-organismo, na boca, em qualquer lugar, você pode estar adotando essa intervenção. No caso aqui de uso em bebê, se está amamentando, não vai ter problema nenhum quanto ao azul a ser utilizado. Nas lesões, por exemplo, esse daqui foi um primeiro artigo que eu encontrei na minha vida, em 2006, quando eu comecei a utilizar laser lá para 2007, então eu vi esse artigo fazendo uma avaliação fotodinâmica em culturas, e aí os resultados foram bastante promissores, ele usou a luz de toluidina, e houve uma redução das unidades formadoras, e mostrando que foi muito reativa à utilização da terapia fotodinâmica. Isso aqui foi algo animador, né, que pode nos possibilitar a fazer essas intervenções. Um dos grandes ganhos que a gente tem na terapia fotodinâmica é o tratamento da osteomielite. Ele responde, osteomielites, elas são curadas com terapia fotodinâmica, existem trabalhos que fundamentam isso, existem assim, especialistas aqui no Brasil, médicos que têm assim, uma grande relevância e experiência com o tratamento de osteomielite, e essa daqui é um dos trabalhos do João Tardivo, do Dr. Tardivo, comprovando que o uso da terapia fotodinâmica em pacientes com osteomielite,
é muito promissor. Ele fez essa pesquisa com grupo controle e o resultado foi bastante interessante. Aqui foi como ele utilizou, ele fez uma mistura de azul de metileno com toluidina. Sempre a gente vai estar utilizando em pele, em lesão, de modo aquoso. Ele fez mais ou menos 2 vezes por semana, depois foi evoluindo uma vez, depois vai evoluindo e passa para mais para frente, mas o protocolo dele foi esse aqui. Ele usou uma luz halógena, que o comprimento é âmbar, né? Usando uma dose baixa, e depois ele pôs um LED em azul, LED vermelho, com uma dose isso daqui. Então, isso daqui já fica um protocolo para a gente. Azul de metileno pode ser 1 ou 2%, eu costumo usar 2%, e essa dose para osteomielite, ela é absolutamente suficiente, ela não há necessidade de você usar. Quando você tem as fístulas da pessoa que tem osteomielite, muitas vezes é fechada, então tem o trajeto fistuloso, vai precisar introduzir. Aí, nesse caso aqui, de introdução pelas fístulas, acaba entrando uma quantidade significativa de azul, e esse azul vai ser absorvido e o paciente vai fazer xixi azul, certo? Então, assim, quando é muito invasivo desse jeito, eu acho complicado para o enfermeiro estar fazendo, certo? Porque vai precisar invadir, fazer uma cateterização desse osso, então é legal que tenha junto um médico que possa estar fazendo essa atividade, porque a gente não teria esse respaldo para estar fazendo essas injeções e perfurando o paciente desse modo. Mas quando você vai utilizar na superfície, tranquilo. Esse é o resultado, por exemplo, que ele teve aqui nesse estudo, mostrando a consolidação da osteomielite. Aqui o resultado do trabalho dele. E qual foi o resultado que ele teve, que é o que anima a gente, é saber que podemos evitar amputações. No trabalho que ele teve, veja bem, no grupo controle, todas as pessoas foram amputadas. No grupo que fez a intervenção do PDT, somente uma pessoa foi amputada, e ele tinha 18 nesse caso, do uso da terapia fotodinâmica. Ou seja, ele conseguiu, por meio dessa intervenção, que todos os pacientes tivessem seus pés salvos de amputação. A terapia fotodinâmica pode ser usada para tratar outros problemas, aqui um estudo de leishmaniose, olha que coisa interessante, não é? Também utilizando uma dose baixinha aqui, a possessão, eles usaram uma solução de 0,5, tá? As variações podem ser diferentes também. Agora vamos lá nas lesões. O que vocês precisam fazer? Passar o azul bem passado, não vai passar mal feito igual eu estou passando aqui não, tá? Um lado mais do que o outro, então isso daqui é uma imagem que vocês não memorizem essa imagem mal passada. Vocês precisam distribuir bem o azul sobre toda a região que vocês irão aplicar. Veja bem aqui, ó, já está melhor. Essas áreas aqui foram poupadas porque não estava precisando. E aí o que você vai fazer? Você vai aplicar pontinho por pontinho. Eu uso aquela dose de 18, mas eu uso uma substância de 2%. Então, dá para usar uma dose mais baixa. Então, observe essa lesão cheia de infecção, né, com bastante biofilme. Aí você limpa, pode usar substância degermante para fazer essa higiene da pele e a higiene da lesão, seca, aplica o azul, aplica dose por dose, ponto por ponto, a dose que eu estou falando, e depois você coloca o curativo. Um curativo para ajudar nessa limpeza, nesse desbridamento, etc. Isso aqui foi dia 3, e depois no dia 6 a pessoa volta. Olha só, não tem marcas de azul, o azul já foi embora, já houve uma melhora significativa da aparência da lesão, você percebe nitidamente uma melhora do processo inflamatório. O que nós vamos fazer agora? Repetir, entende? Repetir, desbrida, limpa, lava, raspa esses biofilmes, cureta tudo que você precisa fazer. Às vezes, antes da curetagem, você também pode optar por fazer a terapia fotodinâmica para matar os micro-organismos da superfície, para evitar alguma translocação de bactéria. Limpa, lava, depois você também até pode fazer uma repetição. Com a repetição, você vai passando a ter resultados satisfatórios. Aqui um outro exemplo, um abscesso, drena um abscesso, faz a terapia fotodinâmica, coloca um curativo, e olha só, essa pessoa precisou de uma intervenção, na verdade, já resolveu todo o problema dela. Então, às vezes, o resultado é muito rápido, às vezes não necessariamente, vai precisar fazer, até a ferida conseguir chegar à sua cicatrização final.
Aqui, casos de osteomielite que a gente tratou, sim, a terapia fotodinâmica com a terapia tópica, e aí vocês podem usar diferentes terapias tópicas para poder melhorar, vocês podem usar a terapia fotodinâmica e ozônio junto, que dá um upgrade bastante significativo. Não sei se vocês já estão trabalhando com ozônio, mas é algo que também não vai poder faltar na cesta de trabalho de vocês, porque vai fazer uma diferença enorme. A junção dessas duas terapias, elas potencializam demais, mas esses casos aqui foram todos tratados com terapia fotodinâmica e com curativo sem ozônio. Aqui um outro casinho que a gente atendeu, não sei se vai rodar meu filme aqui, ó, acho que sim, vamos lá, rapaz. Ó, você vê aqui o dedo em vias de amputação, totalmente desarticulado, com a falange medial perdida, né? Então, esse dedo era candidato para amputar. Ele estava na fila da amputação e a gente resolveu fazer uma medida de intervenção rápida nele enquanto ele fazia os seus exames para poder diagnosticar de fato a osteomielite, que estava na cara que tinha, não é verdade, mas precisava fazer um diagnóstico. Enquanto isso, a gente foi fazendo um tratamento que eu chamei de estomaterapia integrativa, limpeza. Eu uso sabonete acidificado para limpeza de lesões. Se a água é boa e é potável, você pode utilizar também. E depois eu uso PHMB. Hoje não uso mais. Agora eu uso ozônio, por exemplo. Mas não tendo, é isso aqui mesmo. A pele e a lesão, idem, o mesmo tipo de tratamento. A gente faz o desbridamento conservador, tirando aquelas peles mortas, aquilo que está ali aparente. E aí nós fizemos a terapia fotodinâmica usando o vermelho, azul de metileno a 2%, com essa quantidade de dose de 30 joules por centímetro quadrado. E nós estávamos fazendo 3 vezes por semana, mas o curativo fazendo todos os dias. Fotobiomodulação ao redor, fazendo vermelho e infravermelho, e nós associamos uma outra terapia integrativa, que faz parte do SUS, que é o uso dos óleos essenciais. Então, eu escolhi óleo de melaleuca, óleo de lavanda e óleo de hortelã, fazendo uma sinergia aqui de 10%, que é até bastante grande, para poder usar como curativo secundário. E a gente teve que usar uma bota imobilizadora, senão esse pé ia para as cucuia. Além de outros tratamentos. Lembre-se, você está tratando pessoa, né? Então você precisa tratar a pessoa na sua integralidade. A pessoa está com medo de perder o pé, a pessoa está desesperada, a pessoa precisa ser tratada emocionalmente. Então nós podemos usar a mesma coisa, óleos essenciais, como fator psicoaromático para ajudar a pessoa no seu controle emocional, para ficar mais estável. Para que tudo isso? Para ajudar o corpo a cicatrizar, porque um corpo estressado vai produzir muita cortisona, ele não vai ajudar a cicatrizar. E aí vale tudo, né, gente? Respira, empodera, faz suas preces, faz suas promessas, não importa. A gente vai usando todos os recursos que a pessoa tem para poder ter mais confiança e fé naquele tratamento. Muito bem, aqui vocês já podem observar uma pequena melhora em poucos dias de tratamento. Na verdade, basicamente, no dia seguinte, você já vê uma evolução. Aqui, já no dia 9, o pé já tinha dado uma melhora, já existia uma grande possibilidade dele se livrar da amputação. Ele foi tendo uma melhora tão boa que desistiram da amputação. Ok, perdeu a falange medial, e fazer o que agora? Esperar que o corpo vai fazer alguma coisa. O corpo é sábio, fez de fato a ressonância, deu a osteomielite, porém o dedo foi evoluindo. Na medida que evoluía, o corpo ia dando um jeito de se fechar. Aqui no 12º dia, não tinha mais por que pensar em qualquer chance de amputar essa pessoa. É possível continuar o tratamento, fazendo a terapia fotodinâmica, usando o antibiótico, né? Porque ninguém tem coragem de deixar a pessoa sem antibiótico. Vai usando o tratamento sistêmico. O fato é que ele conseguiu se superar. Mais um dedo salvo, entende? Olha só, do dia 2 até o dia 13/5, foram 34 dias, ele conseguiu se recuperar. O que eu fiz por ele? Eu fiz ajuda. Eu utilizei tudo que foi possível, que estava nas minhas mãos, realizando o curativo todos os dias, num período de 12 dias. Até o quê? Até estar seguro, até estar melhor, até toda essa inflamação ter se saído da presença dos nossos olhos, e que a gente possa confiar e dizer, agora vamos alternar um pouco esse trabalho. Então, a intensividade dos procedimentos é muito importante para você poder ter sucesso. A gente fez uma pesquisa sobre esse protocolo que eu utilizo,
É um estudo comparativo do processo evolutivo de lesões decorrentes de diabetes, tratadas com prata e terapia fotodinâmica. Então, foram 2 controles, esse trabalho foi feito pela Raquel, fiz a orientação dela, é uma aluna lá da Universidade do Piauí, do curso de estomaterapia. O grupo dela era pequeno, o que tinha no ambulatório, ela tinha tempo para fazer esse trabalho, ou seja, o tempo era pequeno, mas ela conseguiu fazer 2 grupinhos. Um grupo com 10 pessoas que tinham 15 feridas, a gente usou a terapia fotodinâmica e o curativo foi o mesmo, só sem a prata. O grupo 2, nós usamos 10 pessoas que tinham 13 feridas e foi usado somente o curativo com prata. E o regime de limpeza igual. Esse é o nosso regime de limpeza aqui, no nosso trabalho. Sabonete líquido com pH 5,5. No caso dela, ela usou soro fisiológico porque a água não era muito confiável, ok? E usou uma escala de avaliação que chama Reveste para verificar como seria o estado evolutivo. Essa daqui é a escala. Ela já fez uma adaptação transcultural, mas ela ainda não está terminado o processo de validação dela. Mas o resultado é isso que a gente teve. Então, nós temos aqui o nosso grupo com prata e o nosso grupo com terapia fotodinâmica. Antes e depois, vocês podem ver aqui a área da ferida, né? A redução que houve nessa medida da área da lesão. Ele foi estatisticamente significativo para o grupo que teve o uso somente com o uso de prata, ou seja, a prata também ajuda a reduzir a carga microbiana, a melhorar, sim, sem dúvida alguma. Mas olha só, quanto a gente teve, embora tenha sido significativo, em termos percentuais, a área é pequena, aparentemente, não é? Quando você olha o grupo de terapia fotodinâmica e você observa o tamanho médio que era a área dessas lesões, juntando todas as pessoas, e o resultado depois, ele é fabuloso, um valor estatístico muito, muito significativo. Então, ambos funcionam? Ambos funcionam, mas clinicamente, sem dúvida, esse paciente aqui evoluiu melhor. Veja bem, o que você pode fazer, que é o que eu faço? Você vai fazer a terapia fotodinâmica e transpor essa prata, esse alginato com prata, por exemplo, ou qualquer outro curativo com prata, para cá, para usar depois da terapia fotodinâmica. Aqui, a gente precisava mostrar que a terapia fotodinâmica sozinha resolveria, certo? Mas você quer potencializar, você não está fazendo pesquisa, está fazendo atendimento clínico, você vai potencializar esse tratamento, utilizando as 2 intervenções, que o resultado vai dar muito bom. Veja bem, qual é o meu protocolo pessoal? Depende da tolerância da pessoa, a pessoa não pode sentir desconforto, mas de um modo geral a gente usa isso aqui. Aplica o corante, irradia o laser, limpa e coloca a cobertura antimicrobiana. Limpar se você quiser, lembra? Não há necessidade. Aí você faz outras terapias adjuntas sistêmicas, você pode fazer uma vez por semana ou mais, e você usa uma fluência de 18, e com o Shumelite você usa 30. Eu uso esse protocolo já há alguns anos e ele funciona, vocês viram aqui por essa pesquisa, é a única coisa que a gente tem documentado, o restante é só atendimento clínico de fato. E para eu tentar concluir aqui para vocês, quero deixar essa contribuição desse estudo, que as feridas crônicas, elas são extremamente cheias de micro-organismos, elas têm uma carga microbiana alta, elas fazem biofilme cresce em 2 horas, eles estão se tornando resistentes a antibióticos, ou seja, nós estamos aqui com um problema de carga microbiana que ela é uma ameaça à saúde das pessoas. Muita gente morrendo, muita gente, aqui no caso das lesões, morrendo ou amputando seus pés. A terapia antimicrobiana, fotodinâmica, ela vai diminuir a carga microbiana, ela vai reduzir biofilmes, ela vai potencializar a ação de antibióticos, por exemplo, e certamente você fazendo essa intervenção, você vai salvar vidas, porque você vai reduzir a ameaça que a bactéria tem, os micro-organismos têm, à saúde das pessoas. Esse daqui é o Atlas que acabou de sair ontem, estava sendo divulgado. Aqui, gente, é a quantidade de diabéticos que nós teremos no mundo, é uma projeção de quantos diabéticos nós teremos no mundo, incrivelmente. A América aqui vai aumentar 50% o número de diabéticos que teremos no mundo. E o número de diabéticos que teremos no mundo será exorbitante, é coisas de bilhões e bilhões, porque ele se tornou uma epidemia. Olha aqui a projeção da quantidade de diabéticos em pessoas entre 20 e 79 anos em 2045. 783 milhões de pessoas com diabetes.
O Brasil, ele está no top dos 10 países onde nós temos um grande número de pessoas com diabetes. Infelizmente, o Brasil está projetado para ser o 6º colocado nessa situação. Olha a China, olha a Índia, olha o Paquistão, olha os Estados Unidos e olha o Brasil, 6º colocado. Lamentavelmente, o Brasil também, ele está o 3º colocado em pessoas jovens, de 0 a 19 anos, né? Uma incidência de 8,9%. E aqui também, o Brasil está no 3º colocado como o país que tem mais gastos em saúde com diabetes. Então, a coisa é bastante complicada, tendo essa estimativa absurda de que 6,7 milhões de adultos com diabetes morrem em decorrência da doença ou de complicações da doença em 2021. Então, isso aqui é alarmante, eu fiquei muito triste, eu fico muito triste com isso, porque eu luto muito e milito muito com o uso do laser nas pessoas que têm diabetes em especial, mas qualquer tipo de lesão, porque essas matam de fato. Ontem eu fiquei triste de verificar como nós estamos vivendo uma epidemia muito pior do que o coronavírus, talvez, né? Porque a gente ainda tem esperança que o coronavírus vai sumir e o diabetes, ele só aumenta. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar a salvar pessoas de amputação. Esse aqui é um site que, se vocês não conhecem, gostaria que vocês conhecessem. Ele é triste, é outro site que fala que a cada 20 segundos, alguma pessoa, em algum lugar do mundo, ele perde a sua perna ou seu pé, ele amputa por conta de complicação do diabetes. Eu não sei se isso mexe com o emocional de vocês. O meu sim, eu fico transtornada com isso daqui, porque o que é que nós estamos fazendo? Como a gente pode resolver? E a gente sabe que muitas das amputações podem ser prevenidas usando o quê? Terapia fotodinâmica. A gente já tem ciência para comprovar isso, e tem trabalho, tem pesquisa de doutorado mostrando que o uso da terapia fotodinâmica, ela pode, sem dúvida, salvar as pessoas de amputação. Então, vamos usufruir daquilo que a tecnologia pode nos oferecer para poder melhorar e trazer bem-estar. Aqui é uma parte daquilo que a gente pode fazer com o laser. Saiu dessa fase crítica, você vai instituir o laser para continuar esse processo de cicatrização. E todas as vezes que você olhar para a lesão e perceber, parece que a carga microbiana deu uma modificada aqui, porque está começando a mudar o exudato, eu estou vendo algumas aparências meio estranhas, terapia fotodinâmica. Você usará a terapia fotodinâmica durante todo o processo de cicatrização. Então, a primeira pergunta, para aplicar o laser, é necessário ter conhecimento em feridas? Totalmente, né? Totalmente. Se não, ensina para a família e faz, né? Se você quiser ensinar para a família, até pode. Você ensina para a família passar azul e expor ao sol 30 minutos. Verdade. Tem trabalho sobre isso, né? Então, é uma possibilidade. O laser, não. O LED, ele tem menos riscos, menos periculosidade. Então, é uma tecnologia que daria para ensinar as pessoas a utilizarem. O laser já tem mais riscos, mas lembrem-se, nós não estamos tratando feridas. A gente está tratando pessoas e tem toda uma necessidade de conhecer aquilo que está sendo feito. O corpo tem sua sabedoria e, às vezes, até fazendo coisas erradas, ele ainda consegue dar um jeito, mas se a formação é necessária tanto no laser quanto em entender o que está fazendo, né? E por isso que é preciso treinar pessoas, educar pessoas. Todos os enfermeiros deveriam ser treinados minimamente para fazer os atendimentos menos complexos, porque não vai ter especialista em todo lugar de fato, né? Com certeza. Outra questão. Eu preciso ser habilitada para utilizar o laser? Sim, você precisa ter uma qualificação, né? Então você pode ter um curso que te respalde a fazer a intervenção, né? Porque é necessário. O laser hoje está inserido na proposta de práticas integrativas. O conselho permite um enfermeiro fazer, mas a regra você precisa se preparar. Se a graduação não prepara, alguém tem que preparar esse profissional. Então, sim, é mais adequado, até por conta até inclusive por questões jurídicas. Então, ter uma formação, não precisa ser uma habilitação, né? Ele pode estar qualificado a fazer a atividade. Na verdade, o termo habilitação é um termo
que embora a gente use, a gente não tem uma habilitação em laser no Brasil, certo? Não existe esse curso com essa carga horária. As pessoas falam habilitação, mas não tem. Não existe nem mais assim essa área de habilitar, de cursos de habilitação. Então, o que teria? Uma capacitação, alguma coisa de aperfeiçoamento, as pessoas que fazem mestrado ou doutorado, né? Ou se não, você se qualifica. Então, uma qualificação exigiria minimamente 10 ou 20 horas de curso para poder o profissional ter o quê? O básico, porque o laser é um estudo eterno, entende? As coisas mudam, mas assim, o básico para compreender o que é essa tecnologia, quais são as suas periculosidades, como é que ele funciona, entender como fazer cálculo de dose. Então, isso é o mínimo necessário para poder entender um protocolo e ir fazer, senão fica assim. Você ensina, ó, faz assim, aperta aqui, põe aqui. Aí a profissional não sabe o que está fazendo, né? Não consegue nem conversar com o paciente. Ah, o que você está fazendo? Está me passando esse azul por quê? Eles vão perguntar. A pessoa hoje é esclarecida, as pessoas vão e perguntam. Eles vão na internet, eles descobrem as coisas, então eles ficam perguntando as coisas para o profissional. E às vezes ele está sabendo mais do que o profissional, então fica meio chato também, né? Então, legalmente sim, para você poder fazer a coisa corretamente, né? Mônica Grebode colocou aqui que a exposição ao sol ou a outros tipos de luz são benéficos na cicatrização? Não. Para terapia, se você for fazer terapia fotodinâmica, sim. A gente tem estudos de caso sobre isso, em uso, um estudo de caso bem interessante, um estudo de caso. Mas lembre-se, a terapia fotodinâmica, ela começou com a exposição ao sol 100 anos atrás. Não tinha laser, entende? Eles expunham ao sol de qualquer modo. Você tem uma ferida que está contaminada, o sol é um antimicrobiano potente. Tá? Então, se não tem um recurso, às vezes uma exposição ao sol para liberar, eu vou falar leigamente falando agora, para poder melhorar um pouco aquela pele, mas é coisa de pouco tempo. Se você põe o azul de metileno, tem um estudo de caso que colocava os pacientes 30 minutos expondo ao sol, ok? E com isso consegue fazer a absorção da energia que vem do sol e vai ter sim alguma reação. Então, digamos, se não existe um recurso e o tratamento é feito domesticamente, essa é uma possibilidade, inclusive para tratamento das unhas com micose, né? De passar azul, expõe ao sol quando você não tem outra coisa para fazer. Mas não tem assim, vamos procurar evidência. Não tem. Para começar, não tem evidência em nada com laser, entende? A gente não tem as evidências na exigência que a pesquisa de evidência se propõe a fazer. A gente tem muitos estudos mostrando resultados positivos, mas como eles são feitos cada um de um jeito, fica difícil tecer as evidências de que todas essas intervenções elas são realmente eficazes para o tratamento. Clinicamente a gente sabe que sim, quem usa sabe que sim, o paciente sabe que sim quando ele é tratado, e as pesquisas que a gente tem mostram os resultados positivos, mas na hora de juntar isso para fazer evidência, a gente não consegue, por conta dos tipos de estudos e as muitas variabilidades de técnicas empregadas, né? Com certeza. Nós temos outra pergunta aqui da Janaína. Professora Beatriz, alguns protocolos utilizam a fluência maior no caso do PDT, quanto a concentração do AM é menor. No seu protocolo, a fluência é menor por utilizar a concentração do AM maior? Deve ser o azul de metileno, Deve né? ser. Foi o que eu tinha falado anteriormente, sim. Uhum. Né? Eu gosto de seguir protocolos clínicos e não protocolos de animais. Uhum. Né? Então, os protocolos clínicos que eu fui seguindo, eu acabei optando por essa dose de azul de metileno um pouco mais concentrado, que você pode usar 1 ou 2, e você tendo uma mãe de 1, você pode fazer de 2, perdão, você pode fazer de 1, mas todos os meus tratamentos, eles são feitos com 2%. Eu posso reduzir essa concentração quando a ferida não está infectada? Pode. Você pode fazer reduções desse azul de metileno, por exemplo. Eu tenho uma mãe e eu posso fazer 1 com essa mãe? Eu posso fazer meio, entende? Então, assim, quando a pessoa só está com uma certa colonização, eu não quero deixar muito azul, eu reduzo.
essa concentração. Então, ou você faz manipulações diferentes, tipo 2, 1,5, para você ter como padrão, ou você tem o 2 e você mesma consegue fazer as proporções e conseguir fazer essa diluição. Eu não uso menos do que 0,5 para lesões. Eu só uso essa concentração baixa, sim, 0,5, quando a ferida está mais evoluída, não tem uma infecção, não tem uma osteomielite, mas na presença da infecção, eu prefiro utilizar uma dose mais concentrada, um azul mais concentrado e uma dose mais baixa, porque se você põe mais do que isso, vai tocar fogo, entende, gente? Com essa dose vai tocar fogo. É para ilustrar, né? Obrigada por ter trazido as coisas. Aqui, né? Então, solução aquosa, né? De fato, ele pinta, e como eu sou aluna da professora Beatriz, é o 2%. Há quanto tempo você está usando esse protocolo? Desde que, eu acho que faz 2 anos e meio que eu tive curso, desde então. Qual é o seu resultado? Meu resultado é extremamente resolutivo. Feridas, por exemplo, de pé diabéticos com osteomielite, que a gente chegava a tratamento de 6 meses a 8 meses, hoje com 3 meses, com exposição de metatarso, resto de tendão, a gente consegue fechar 100% a lesão. Né? Você já tem a sua vivência clínica, só documento. Sem ter mais amputações, né? Hoje eu não quis expor, porque eu acho muito importante quando a gente tem uma pessoa como a senhora podendo trazer toda essa parte teórica maravilhosa. Mas você já tem o fruto da casa, entende? E aí você pode compartilhar os seus resultados, porque já é fruto da casa que esse protocolo pode ser instituído em todos os municípios, em todos os postos de atendimento. E a economia que o município terá vai ser grande, vai poder dar o salário que o enfermeiro ganhou lá no Senado e estão boicotando, não é? Vai poder melhorar o salário reduzindo os custos, colocando boas intervenções. A mulher política começou. Né? Então, gente, a gente está com o tempo meio esgotado, eu ficaria horas e horas ouvindo, né? Porque é um poço de conteúdo. Eu só queria deixar em evidência que, né, que nós temos que trabalhar com saúde baseada em evidência sempre, né? Porque quem não se atualiza, quem não busca, quem não lê estudos clínicos, está obsoleto o conhecimento, né? Com certeza está retrógrado, está obsoleto, o que a gente ouve muito, mas aquele curativo hidrocoloide. Então, eu já entendo que a pessoa não tem pesquisa, não tem conhecimento, né? Muito obrigada, professora, é sempre um prazer, uma honra tê-la, né? E com certeza, se nós precisarmos, com certeza a gente vai entrar em contato novamente. Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa, muito obrigada e desejo que sejam sempre abençoadas, que tenham mãos abençoadas com aquilo que tem na memória de vocês, tá bom?